Deus, permaneçamos de pé, de cabeça inclinada, só por um momento. Pai Celestial, te agradecemos por cada coisa que, por graça, tu nos tens dado. Somos indignos de qualquer das tuas bênçãos. Estas são, sem dúvida, bênçãos imerecidas que recebemos. E rogamos, Deus, que continues a estar conosco, simplesmente entrando e sentindo este maravilhoso Espírito na reunião. Sei que ele vem de ti. Assim rogo, Pai, que tu continues a honrar a reunião esta noite com tua presença e cures todos os enfermos e aflitos. Concede que esta seja uma grande noite da qual não esqueçamos logo por causa da tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Quero me desculpar por tê-lo segurado por tanto tempo ontem à noite. Tentarei ser mais rápido hoje à noite, assim, para que possamos nos apressar e orar pelos enfermos. Certamente me senti bem com relação à reunião de ontem à noite. Deu a impressão que houve muitas pessoas que foram curadas e eu tive abundante assistência, todos orando e em união. É dessa maneira que suportamos. Portanto, o Senhor os abençoe. Agora, acho amanhã à noite deveremos estar... Suponho que já anunciaram, é outro local. Muito bem. Agora, abramos no livro de Números, capítulo 22. Rapidamente, para apenas um pequeno texto para fazer alguns comentários e então dedicaremos a maior parte do tempo à fila de oração. Billy disse que distribuiu uma enorme quantidade de cartões, 200 ou 300, e vai requerer um tempo e tanto para passá-los pela fila de oração, de modo que vou falar por apenas alguns minutos, não mais do que 30 minutos, se é possível. E então começar a fila de oração, orar pelos enfermos. Em Deuteronômio, desculpe-me, Números capítulo 22 e versículo 31. Gostaria de ler este. E o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Agora, isto pode parecer um pequeno erro de texto somente para dar um suporte e ter nosso culto de cura. Vou tentar ter a fila de oração começada por volta das 9 horas, se possível. Agora, quero falar sobre o tema esta noite. Muda Deus seu parecer? Sabe, podemos mudar nosso parecer e porque aprendemos um pouco diferente, sabemos que estávamos errados. Mas não creio que Deus possa mudar seu parecer, porque se Ele pode, então, Ele certamente não poderia ser infinito e Ele poderia tomar uma melhor decisão se Ele a mudasse. Assim, a fé que tenho nele, que ele não muda seu parecer, porque se Deus alguma vez toma uma decisão, tem de permanecer com essa decisão, está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez, ou ele agiu errado da primeira vez, está vendo? Assim, isso nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Agora, não podemos... Sim, fé não é uma folha solta, algo que você possa fazê-la voar por aqui, alguma parte. É algo que tem de estar seguro, tem de estar estável. E agora, não posso basear minha fé em alguma teoria. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, ele tem de ter fé nessa mulher. Se ele se casa com ela, certamente está se expondo a muitos problemas. Está vendo? Assim, ele precisa ter fé. Alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre que pôr a sua fé. Deste modo, eu sinto que para satisfazer Deus há somente uma coisa sobre a qual posso basear minha fé, e essa é a sua palavra. Porque temos diferentes ideias. Praticamente todos nós, se nos sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, nós discordaríamos sobre algo para comer. E somos feitos diferentes, apetites diferentes, e portanto isso faz nossas igrejas, vemos que elas são diferentes em suas ideias, o que é certo e errado. E isto nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nós
nossa vontade. Mas para mim, eu creio a palavra de Deus que ela é certa. E não creio que ela seja de particular interpretação, que é exatamente o que ela diz, que é a verdade. E é assim que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isso atuar, mas certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Como, por exemplo, Enoque teve fé suficiente de que não tinha de morrer e simplesmente deu uma volta tarde e ficou cansado aqui na terra, subiu caminhando para o céu. Eu gostaria de ter fé assim, mas espero que de fato tenhamos essa fé algum dia, à medida que cresçamos nele. Agora, a razão por que escolhi este lugar foi porque parece que esse aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus mudou seu parecer. E disse a Balaão uma coisa para fazer, então lhe disse outra coisa para fazer. Então pensei, talvez só por um pouco tentarmos endireitar isso só um pouquinho e ver o que ele realmente lhe disse. Assim, agora, para delinear isto, sabemos que Balaão era um profeta, e Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe, serviam ao mesmo Deus que Israel servia, porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló, com sua filha. E, portanto, serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa, bois e também os carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas encontramos agora Israel está seguindo na linha da palavra de Deus para uma terra que lhes tinha sido prometida, e eles se aproximam. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão, porque colidem frontalmente um contra o outro. Israel aqui quero representá-lo como uma igreja espiritual e Moabe como a igreja natural, apenas a igreja, o que chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Sabemos disso, que isso é verdade. E eles se chocam aqui. Notamos que quando se chocaram aqui, isso aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Então, logo se chocaram. E um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. E aí é onde encontramos hoje que realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, está sempre em dificuldades, você não pode viver a vida do outro. Não podemos personificar alguma coisa, temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar, se esse sujeito faz algo porque ele faz, você pensa que tem de fazer também. Não faça isso, você é um indivíduo para Deus. E não devemos tentar personificar uns aos outros. E agora, Israel, perfeitamente no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando por um mandamento de Deus para uma terra prometida, eles se chocaram com Moabe, um outro grupo de crentes. E espero que não soe muito mal, mas a pequena ilustração que quero fazer aqui é Moabe estando estabelecido em uma terra. Era mais como uma coisa organizada. Ele tinha suas celebridades e seus dignitários do seu reino, mas Israel era somente um viajante. Eles não tinham lugar definido onde iam, somente viajavam como o Senhor os guiava. Agora, creio também, Balaão, mais tarde, em sua profecia, disse: o povo não estaria entre as nações, ele seria apenas um disperso. E isso é o que ele sempre tem sido. Conferimos que o choque ocorreu, e do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. E sendo irmãos, e ambos da mesma mãe, Eva, e descobrimos que se deram conta de que eram mortais e tinham sido postos para fora da vida, para fora do jardim da vida, e ambos estavam tentando encontrar uma maneira de voltar para lá. E se você notou, ambos os rapazes eram muito religiosos. Caim era simplesmente tão religioso quanto Abel. E ambos edificaram altares falando de outra maneira, uma igreja.
Ambos fizeram sacrifícios, oraram, serviram a Deus, ambos, mas um deles o serviu errado. Agora, veja você pode ser tão sincero e ainda estar errado. Você pode estar errado a caminho que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora vemos que isto foi igualmente verdade com Caim e Abel. E quando viram, Caim viu que o sacrifício de Abel foi recebido. E talvez eu deva parar aqui para dizer por que Deus recebeu o seu sacrifício. É porque ele era, por revelação, ele entendeu que não foram maçãs, ou eu creio que agora entenderam que foram romãs, ou algo que comeram no jardim do Éden que causou o pecado, e ele encontrou Adão, ou quero dizer Abel, cria ele, que foi sangue, o que realmente foi, e Abel por revelação. Fé ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim, o qual Deus testificou por isso que ele era justo, está vendo? E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. A inteira, Jesus disse que sim. Um dia descendo do monte, ele disse aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Filho do homem sou? Ou quem diz o povo que eu sou? E alguns disseram: bem, tu és Moisés, tu és Elias, um dos profetas, mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro fez esta grande declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E aqui está a grande discussão entre os crentes. Agora, a Igreja Católica diz que ali ele edificou sua igreja sobre Pedro, porque ele disse: tu és Pedro, pequena pedra, sobre esta pedra, pequena pedra, eu edificarei a minha igreja. Bem, agora os protestantes, em sua maioria, creem que foi sobre si mesmo que ele edificou, sobre si, a pedra de esquina, mas veja você, ele era a pedra de esquina do edifício. Eu creio que aquilo sobre o que ele edificou a igreja não parece ser diferente, mas veja você, a pergunta foi: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue nunca te revelou isto. Tu nunca aprendeste isso por fazer um seminário. Tu nunca aprendestes por alguma coisa feita pelo homem, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A revelação espiritual de Jesus Cristo, o qual é a palavra. Então, seria a verdade espiritual revelada da palavra, é exatamente onde a igreja descansa. Penso que isso é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual de que não foi fruto do campo, as obras das mãos, ou coisas assim, foi sangue. E ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim. Encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa, em uma escolha, porque Ló desceu quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a natural tiveram um desacordo por causa dos pastores, eles tiveram de se separar um do outro. E sempre que isso acontece, causa ciúme. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido, e ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim, pela qual ele tanto tinha labutado, e era religioso, se curvou e adorou, e assim por diante, fez tudo o que Abel fez, só que ele não teve a revelação do que era a verdade. Assim, verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel e sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel, e ali ocorreu o primeiro homicídio. Verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló, e eles tiveram de se separar. Verificamos que Moisés e Corá também tiveram um desacordo. Jesus e Judas tiveram um desacordo. E como sempre, tem sido a mesma coisa, e assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual têm uma colisão quando se encontram. Agora, o natural tenta se equiparar ao espiritual sempre com uma personificação carnal. Mas como foi com Esaú e Jacó, isto não funciona. Deus tem sua igreja chamada, nomeada, colocada à parte, e na era em que ela vive, ele se revelará a ela todas as vezes, exatamente como ele disse em Romanos, capítulo
capítulo 8, para que a presciência ou a predestinação de Deus ficasse firme. Caim, ou quero dizer, Esaú e Jacó, antes que qualquer dos meninos houvesse nascido, antes que até mesmo tivessem tido chance de fazer uma escolha, Deus disse: aborreço Esaú e amo Jacó, porque ele sabia o que estava neles desde o princípio. E sabemos, tenha isso em mente, ele sabe o que está em seu coração, ele sabe qual é a sua intenção. Não importa o que dizemos, ele sabe qual é a sua intenção. Isso sempre causou problemas. E eles sempre, o natural sempre tenta, desde que Caim destruiu Abel, o natural sempre tem tentado destruir os efeitos do espiritual. Encontramos que é a mesma coisa hoje, a mesma coisa exatamente. Prova que isso vem de Satanás, porque é ciúme e personificação da verdade. Assim, realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora, aí é onde o problema se encontra. Tentamos operar na vontade permissiva de Deus e ele permitirá, mas também, se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, ele fará sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Nada dará errado com Deus. Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-taqueando. Hoje à noite não há nada errado. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria. Pensamos que está errado, mas ele sabe que está certo. Como no princípio, Deus permitiu que o pecado viesse. Ele não. Essa não era a sua vontade perfeita, mas veja você, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam atributos, e essas coisas que você vê mostradas agora são somente seus atributos sendo mostrados. Ele habitava sozinho. Ele nem era Deus. Ele era um objeto de adoração. Ele era o grande eterno. E nele estavam atributos tais como ser Pai, Salvador, Curador. E agora, como poderia ele? Primeiro, ele tinha de ser Pai, porque prova que ele era Pai, mas ele habita sozinho. Só ele é imortal, mas seus atributos têm de ser mostrados. Agora, para ser Salvador, tem de haver algo perdido, e Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Isto não seria adequado à sua santidade ou ao seu grande juízo, mas ele colocou o homem em livre arbítrio, sabendo que o homem ia cair, e nisso, então, ele se tornou homem, ele próprio, para redimir o homem que caiu. Essa é a razão porque Jesus foi Emanuel. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo. Deus teve de vir, ele próprio, tomar o lugar, e Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Ele teve de se fazer carne na carne de seu próprio Filho Criador. E ele mostrou aqui no princípio que a sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Agora, verificamos que Moabe era um ilegítimo para começar, porque era filho de Ló com sua própria filha. Agora note, como a igreja natural, Moabe representa a igreja natural, Moabe representa Israel, a igreja espiritual. Agora, Israel, a noiva, representa os chamados para fora. A igreja, ela própria, a palavra igreja significa o chamado para fora, sair, aqueles que saíram. Sai dela, povo meu, sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo, não toquei suas coisas imundas. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo. Para fora do caos do mundo. Você não é mais do mundo. Como eu estava tentando dizer outra noite para vocês, é quando você sabe que tem o penhor da sua eterna redenção agora mesmo em você, pelo batismo do Espírito Santo. Isso já vivificou você. Você está agora ressuscitado com Ele. Estamos sentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é mais do mundo. Se você ama o mundo e as suas afeições ainda estão na coisa do mundo, então o amor de Deus nem mesmo está em vocês. Nós somos livres do mundo, não há mais desejo. Em Hebreus, creio no capítulo 10, havia uma contínua recordação do pecado. Cada ano aqueles corpos e animais eram oferecidos, mas neste caso o ministrante, uma vez purificado, não tem mais consciência de pecado.
não mais desejo de pecar. A coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida. Então, a igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Eu nem mesmo chamo mais a igreja, não gosto de me referir a isso, gosto de me referir como a uma casa de associação metodista, de associação batista, de associação pentecostal, mas a igreja são os nascidos de novo que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas, e assim ainda vemos isso, que Deus cumpre sua palavra. Agora, Moabe viu, olhou para baixo, para os campos, e viu Deus movendo-se no meio deste povo que nem mesmo era uma nação organizada. Eles estavam somente vagueando por aí, de lugar para lugar, mas a coisa estranha é que atacavam estas nações e as conquistavam. Tudo o que estava em seu caminho conquistaram. Agora, descobriram, Moabe contemplando isto, Balaque, ele olhou para baixo, para a nação de Israel, e ele disse, o povo cobre toda a face da terra. Ele disse, e eles lambem as nações simplesmente como um boi lambendo a erva do campo. E descobriram, uma das grandes notas chaves era como eles receberam esta grande revelação. Havia um profeta entre eles. Eles tinham um profeta, ora, alguém que os conduzia. Não era um sistema feito pelo homem como ele estava acostumado, suas delegações com ele e assim por diante, mas isto e seus dignitários. Porém, tinha um líder divinamente chamado. E que triste dia foi quando o mundo da igreja deixou a divina liderança do Espírito Santo e adotou um bispo ou alguma outra coisa para tomar o seu lugar. Foi um triste dia. O Espírito Santo é para ser o líder da igreja. Ele é enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo, para fazer a igreja viver como ela viveu no princípio. Agora, há muito tempo, uma escola muito famosa aqui nessa cidade, um seminário, e eles têm um em Phoenix. E um dos homens, alguns dos estudantes, vieram a mim e disseram, gostamos do senhor irmão Branham, não temos nada contra o senhor, de modo algum, mas apenas gostaríamos de endireitá-lo. Eu disse, bem, sem dúvida que eu quero ser endireitado. Assim. Eu disse, se eu estou errado, sem dúvida não quero estar errado, falo a muitas pessoas, e ele disse, bem, aqui está o seu problema, o senhor está tentando introduzir, ou fazer viver novamente uma religião apostólica. Ao passo que a religião apostólica cessou com os apóstolos. E eu disse, sim, senhor. Bem, agora se... Ele disse, agora eu não discutiria com o irmão acerca disto. Eu disse, nem eu, nós não devemos fazer isso, somos irmãos. Ele disse, bem, somente gostaria de ajudá-lo. Eu disse, sem dúvida estou querendo receber ajuda. E ele disse, agora veja, agora isso é verdade. E eu disse, agora, enquanto conversamos, não devemos usar manuais. Eu não usarei o meu, e eu não tenho nenhum exceto este, mas assim eu disse, eu não usarei manual, somente a Bíblia, e vocês somente usaremos a Bíblia. Ele disse, muito bem. Eu disse, agora, cremos que a Igreja Apostólica começou no dia de Pentecostes. Concorda com isso? Ele disse, sim, concordo. Eu disse, agora entendemos que Deus deu à Igreja poder ali para esses movimentos apostólicos, e ele disse, sim, essa foi a estrutura da Igreja agora. A Igreja já está posta em ordem e temos todos os nossos pastores, grandes organizações. Nós não necessitamos mais dessas coisas para atrair o povo. Eu disse, agora onde a Bíblia diz isso? Diga-me onde a Bíblia diz isso. Está vendo? E ele disse, bem, não diz exatamente isso dessa maneira. Eu disse, bem, então eu não posso receber, a não ser que diga exatamente dessa maneira. Eu disse, essa é a maneira como tem de ser. Você crê que Deus ainda está chamando as pessoas? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, agora você crê que a Bíblia está correta? Em cada resposta, sim. Eu disse, agora o porta-voz no dia de Pentecostes foi Pedro, o qual tinha as chaves do reino. Isso mesmo. E eu disse, agora qualquer que tenha sido a sua decisão, Jesus disse, o que ligares na terra eu ligarei nos céus, o que desligares na terra eu desligarei nos céus. Ele disse, eu creio nisso. Eu disse, agora em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro disse àquelas pessoas que estavam se maravilhando, essas pessoas falando em línguas desconhecidas, e elas perguntaram o que poderiam fazer para ser salvas. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, se Deus ainda está chamando, essa mesma promessa é para eles. Bem, ele veio até aqui, esteve com um dos grandes grupos de Billy Graham, orando em favor de uma reunião, e o grupo deles encontrava-se aqui em algum lugar na Califórnia, algumas semanas em oração profundamente sincera, consagrados a Deus, jejuando, e o Espírito Santo caiu sobre o grupo inteiro e começaram a falar em outras línguas. Sim. Agora ele é membro da Igreja do Mútuo Socorro, as Assembleias de Deus em Tucson, Arizona. Ele disse, irmão Branham, eu vou até lá e me sinto tão bem. Disse, simplesmente ergo as mãos para trás e disse, a glória de Deus, simplesmente canto. E disse, eu nunca poderia fazer isso em uma igreja batista do Novo Testamento. Eu disse, eu vejo que não pode, é por isso que você está fora, assim. Assim, aí está. Veja, Deus cumpre a sua palavra. O que ele diz, ele fará. Deus tem de cumprir sua palavra. Agora verificamos que esta personificação carnal que Moabe tinha, ele viu esse profeta no meio de Israel, que estava apto a abençoar, a amaldiçoar, conduzir e assim por diante, de modo que ele tenta se equiparar a isto por meio de política. Agora, isso é exatamente o que aconteceu nas igrejas hoje. Tentaram se equiparar com isto, com algum tipo de sistema. Não se pode fazer isso. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja sempre, conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Deus falou a palavra desde o princípio, um tanto para esta era, um tanto para essa era, um tanto para aquela era. Sempre acontece dessa maneira. Veja, o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Ele tem de estar aqui hoje para confiar esse ministério do último dia, sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Simplesmente tem de estar aqui para fazer isso, e não se pode obter isso através de operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Agora, notamos aqui que Moisés tinha um rei, e esse rei era Deus, que o ungia. E Balaão também estava sob um rei, Balaque, e era mais como um arranjo político. Veja, Balaão, um profeta de Deus, ia a Balaque para obter sua informação. Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí está a diferença. Ainda assim, ambos profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontravam com Deus, conversavam com Deus, ambos cheios do Espírito. Agora, estou chegando onde quero. Agora, ambos eram homens cheios do Espírito. Agora, isso é verdade. A Bíblia diz isso. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele. Está vendo? Assim, notamos que cada um desses profetas, ambos sendo profetas, homens de Deus, procuraram agradar sua chefia. Moisés procurou agradar Deus. E Balaão aqui procurou agradar Balaque. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia imaginar tal coisa? Mas veja que arranjo eles tinham lá em cima. Era uma nação organizada. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel à medida que Deus lhes dizia para onde ir, conduzidos por uma coluna de fogo e um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, naturalmente, que saiu de Deus. Essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo, ungido. E ele estava obtendo sua mensagem através dali e dando-a aos filhos de Israel a caminho de uma terra prometida. Mas esse homem estava todo estabelecido e ele tinha seu reino, tinha suas igrejas, tinha tudo ali mesmo em ordem. Assim, ele enviou mensageiros para buscar este homem, para vir e amaldiçoar este povo. E note, poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus, quando ele sabia, devia ter sabido que não era para fazer isso. Agora, Balaão, primeiro, quando Balaque lhe enviou mensageiros, ele disse, vem e amaldiçoa este povo. Agora Balaque fez a mesma coisa. Balaão, melhor dizendo, fez o certo. Ele buscou a Deus primeiro. Agora isso é o que ele devia ter feito. E então, Deus lhe dá a sua perfeita, clara resposta. Não vás com ele.
Deixa-os em paz. Não amaldiçoes essas pessoas. São benditas. Agora, isso devia ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não pode mudar isso. Note, sua vontade perfeita foi: não vás, não ataques esse povo, eles são o meu povo. Essa era sua vontade perfeita. Mas Balaão não gostava dessas pessoas para começar. Veja, aí está. Quantos Balaãos temos hoje? A mesma coisa. Sabem que não devem ser assim. Eles os tinham nos dias de nosso Senhor Jesus. Nicodemos veio e disse: Rabi, bem sabemos que és homem enviado da parte de Deus, um mestre enviado da parte de Deus, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Veja, olharam, ali estava um Balaão novamente. Agora, Balaão não gostava do povo. Note seu quartel-general. Depois que tinham enviado alguns homens distintos até ali para lhe dizer: agora, há certas pessoas se aproximando daqui. Estou informado que tu és profeta, um grande homem. Portanto, vem aqui e amaldiçoa este povo. Balaão disse: agora, espere um minuto até que eu entre e ore. Permaneça a noite inteira, talvez o Senhor se encontre comigo e me diga. Muito bem, na manhã seguinte o Senhor se encontrou com ele e disse: não vás, não amaldiçoe essas pessoas, são abençoadas. Muito bem. Balaão saiu e disse: bem, eu não posso ir, porque o Senhor me disse para não ir. Agora note, quando voltaram, levaram um quartel-general para ele ir até lá para parar esta reunião que tinham. Bem, então vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignitários mais ilustres, talvez um bispo, algum outro, pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir e parar isso de qualquer maneira, está vendo? Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse: eu posso exaltá-lo a uma melhor posição, poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, posso torná-lo um pouco mais ilustre. Eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque sou rei aqui nesse grande movimento. Posso fazer alguma coisa melhor por você se você apenas fizer isso. Note, a nova oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse. Deus fará, mas ela o cegou. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando tentam lhe dizer no quartel-general que os milagres passaram, isso que estamos fazendo aqui, o Senhor Jesus está nos abençoando. Isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção. Não há tal coisa como cura divina. Saia desse grupo na hora. Saia dele, porque isso é a palavra de Deus sendo manifestada. Eles dizem: não há tal coisa como dias apostólicos, não há batismo do Espírito Santo. Esse falar em línguas, não há nada de especial nisso. Oh, mas irmão, não dê ouvidos a isso. Há muitos como Balaão hoje sentados em seus escritórios lendo esses livros da Bíblia e sabem que isso é a verdade, mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição. Exatamente isso. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado nesse grupo. O Balaão devia ter sabido disso. Eles saem da vontade de Deus. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Sei de pessoas boas que vêm às reuniões, são curadas e voltam e dizem-lhes: oh, bem, não há nada de especial nisso, você está apenas emocionado, não há nada especial. As pessoas se põem a duvidar. E eu tenho visto pessoas virem receber Cristo no coração, voltarem, talvez falarem em línguas, voltarem. A igreja diz: ora, você é uma vergonha para o cristianismo. E que coisa, não faça isso, saia desse grupo, fique longe dele. Note, Balaão usou um texto enganoso aqui em benefício de sua consciência. Ele disse: porventura, fiquem mais uma noite. Talvez eu peça a Deus, talvez ele tenha mudado seu parecer. Mas Deus não muda seu parecer. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa é a maneira como ele a tem de manter. Manteve ao longo de toda a era da Bíblia e manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que ele ofereceu ali. Se você vier crendo, arrependendo-se, sendo batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e crendo em Deus, Deus está obrigado a cumprir essa receita, certo? Porque ele é o médico e ele a cumprirá se você a obedecer. Mas você não pode se arriscar agora a tentar tomar essa receita, levá-la a algum farmacêutico charlatão que poderia colocar alguma outra coisa nela, poderia matar o paciente. Essa é a razão porque temos tantos membros da igreja mortos hoje, estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo. A Bíblia diz, porventura não há um unguento em Gileade, ou não há médico, naturalmente, que há. Diz, então, por que está a filha do meu povo nesta condição? Veja, temos a Bíblia, temos o médico. É somente o farmacêutico que está preparando mal a receita da Escritura, e assim você está tentando dizer os dias milagres passaram, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo e todas essas coisas. Isso é bobagem. A Bíblia está exatamente certa. Deus não retira nada do que disse. E eles tentam usar a maneira enganosa para sair alguma outra coisa como bem, cremos nisso. Não importa no que você crê, é o que Deus disse. Ele disse, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Ele prometeu isso nos últimos dias. Eles tentam dizer que as reuniões que estão assistindo, que eles chamam a mim de adivinho polido, um Beuzebu ou algum diabo. Bem, eles têm de dizer isso porque eles são do seu pai. Isso foi o que foi dito acerca de Jesus no princípio. E não somos nós fazendo isso de qualquer maneira. É o mesmo Jesus, porque ele mesmo ontem hoje eternamente é o seu Espírito. O que poderia passar, deixar de lado sua comissão. Tantas pessoas tentam deixar isso de lado. Venha, se una à igreja, tudo estará bem. Somos uma igreja antiga, temos estado aqui por muitos anos. Sim, isso mesmo, sei. Isso é assim, então a Igreja Católica Romana superou todos vocês. Eles são a primeira das organizações. Eles foram primeiro, mas lembre-se, não a primeira igreja, eles foram a primeira organização e a mãe de cada uma delas. O que? Cada uma delas é contrária a Deus. Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Veja, sim, estamos nos últimos dias. Agora lembre-se, Deus lhe permitirá, entretanto. Veja agora. E então Balaão, ele pensou, bem, então Deus, ele disse, continua, porque Deus sabia o que estava no coração dele. Deus sabia que isso estava no coração dele para começar. Assim, ele lhe disse para continuar, ele o permitirá que você o faça, o abençoará muitas vezes. Ele abençoou até mesmo Israel, depois que a graça já lhes havia dado um profeta, uma coluna de fogo, uma libertação, sinais e maravilhas, os trouxe para fora do Egito e tudo mais, e ainda assim eles queriam uma lei. Deus deixou que a tivesse, mas ele os amaldiçoou o tempo todo. Ele deixou Balaão continuar da maneira como esperado que continuasse, mas que fez ele? Ele foi até lá, ao invés de amaldiçoar o povo, teve de abençoar o povo. Não pode amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Eu ia encerrar às 9, levantei os olhos, está na hora agora. Tem um livro cheio de notas aqui, mas quero dizer isto para encerrar, que Deus nunca mudou seu parecer. Sua vontade direta era para Balaão não ir, e quando Deus faz uma declaração, ela tem de permanecer sempre verdadeira. Agora a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora isso não quer dizer, de certo modo, isso quer dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus disse em São João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? Ele prometeu em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem. Dizem, isso foi só para os apóstolos. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais os seguirão por todo mundo e a cada criatura. Em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Agora, essa é a sua qualificação. Veja, tentamos qualificar alguma coisa. Estamos tentando fazer qualificar a igreja ao que pensamos que a palavra de Deus é. Não podemos nos qualificar a igreja, temos de nos qualificar a Deus. Eu sempre disse que este é um grande tempo de equiparação. Você pinta seus degraus de vermelho, observe seu vizinho pintar os dele de vermelho. Algumas de vocês mulheres usam um certo tipo de chapéu na igreja, observem o resto, comprar esse. A senhora Jacqueline Kennedy usava esse corte de cabelo aqui curto e armado. Veja todas as mulheres. Ela usou os pequenos aventais de cor de pano de saco. É escandaloso essa mulher estar na rua com eles estendidos por cima assim. Veja, todas as mulheres fazendo a mesma coisa, é uma personificação. Mas isso é no mundo. A gente da igreja assimilou isso. É uma vergonha que o façam. É errado o fazer. E é uma vergonha. E quando vemos se introduzindo furtivamente entre os pentecostais, é mais vergonhoso. Isso mesmo. Mas veja você, a igreja tolera e deixa passar. Agora, nós não nos importamos. Eu nunca me importo se meu paletó com
combina com minhas calças, a minha gravata, combina com meu paletó. Eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus e seu requisito. É isso que nós, como gente pentecostal, devemos fazer, é ter nossa experiência exatamente como a deles foi, porque Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder. Ele está vivo hoje e Ele vive entre nós. Isto, de certo modo, me faz lembrar do dia em que sua mãe tinha partido de Jerusalém após a adoração e seu padrasto José, e eles se foram por 3 dias de jornada e apenas presumindo que ele estava em sua companhia e descobriram que ele não estava ali. E sabe, quero comparar isso com hoje. Sabe, a igreja tem tido uma jornada de 3 estágios: Lutero, Wesley, Pentecostais. Jornada de 3 estágios. Deus lhes dá uma mensagem: justificação. Lutero se apegou a ela. Então veio a santificação através de Wesley. Então batismo no Espírito Santo com os pentecostais. E gostaria de saber se não saímos todos em uma grande atitude de rebeldia em algum lugar para edificar grandes coisas, fazer grandes coisas como o Balão tinha em mente, grandes organizações, a que possa superar a outra e mais esta, dando medalhas de ouro e estrelas para a escola dominical, e para quem pudesse trazer a maior quantidade de membros e trazer simplesmente qualquer coisa para dentro da igreja. Eu lhes digo, existe uma igreja em que não há nenhum hipócrita. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é batizada pelo Espírito Santo. Você não é persuadido a entrar ali, a estar ali. Você nasce ali, você é enviado ali pelo Espírito Santo. Eles descobriram, os pais descobriram que ele não estava entre eles. Agora, nessa hora, esta grande crise que está em andamento, quando sabemos que esta nação está estremecendo, não somente a nação, mas o mundo está estremecendo, está no tempo do fim. Não há nenhuma outra coisa que eu saiba por acontecer, exceto o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está tudo pronto. E vemos essas reuniões. Obtenha todo o benefício, esta convenção se aproximando. Obtenha dela tudo que você possa obter, que seja de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, somente ponha em mente que não irá embora daqui até que o receba. Essa é a maneira de fazê-lo. Permaneça ali. Essa poderia ser a sua última oportunidade. Pode ser que nunca mais haja outra convenção na costa oeste. Pode estar no fundo do mar nessa ocasião, antes de mais uma. Assim, nós não sabemos o que poderia acontecer. Estamos esperando pelo juízo de Deus virem sobre as nações. Agora, permitam-me dizer isto. Eles pensaram que ele estava em sua companhia, mas descobriram na crise que ele não estava. Vejam, ele não estava com eles. Agora descobrimos que era o tempo quando esta grande coisa foi mencionada e descobrimos que estamos dando falta de algo em nossas igrejas, e isso é o poder de Cristo. Agora vejam, eu não quero criticar, eu os amo, e genuíno, verdadeiro amor é sempre corretivo. Agora estamos dando falta de Cristo em nossa igreja, dando falta de Cristo entre nosso povo pentecostal, nossos irmãos e irmãs. Há alguma coisa errada. As antiquadas reuniões de oração que costumavam ter, dia e noite inteiros, não mais tem. Nossas mulheres costumavam ter cabelo comprido, não mais tem. Seria uma vergonha para uma mulher se pintar e usar pintura lá nos dias primitivos e atuar da maneira que essas mulheres atuam. Algo saiu errado. Nada de errado com Cristo, mas algo saiu errado. Alguma coisa em algum lugar. O púlpito costumava, não teria permitido tal coisa, mas permite agora. Vejam, a crise está em andamento. Estamos dando falta de alguma coisa. Estamos dando falta do poder que devíamos ter, onde a grande máquina devia estar ganhando velocidade, grandes sinais e maravilhas. Esse edifício devia estar tão repleto do poder de Deus agora que um pecador não poderia permanecer aqui. O Espírito Santo condenando bem rapidamente, assim como Ananias e Safira, e estamos dando falta de algo. Agora que aconteceu, foram procurar por ele entre seus parentes e não o encontraram entre seus parentes. Assim, onde o encontraram? Exatamente lá onde o deixaram. E penso que quando nossa igreja entrou nesta grande farradeira nacional que tivemos, um tinha de sobrepujar o outro e tinha de ter maiores igrejas, melhor classe de pessoas e pessoas mais bem vestidas, melhores cantores, se pôr ali de pé. E gosto de bons cânticos, gosto de genuinamente bons cânticos pentecostais da moda antiga, mas eu não posso suportar essa coisa fingida, pura e simplesmente não se enquadra comigo. Segurar sua respiração até que fique com o rosto azul só para ser ouvido. Creio em cantar do coração no Espírito de Deus, como ouvi aqui agora há pouco. Estão vendo? Gosto de bons e antiquados gritos, mas eu penso que os gritos podem continuar do mesmo modo se a música está tocando ou não. E o Espírito de Deus sobre o povo, isso traz as bênçãos e o poder de Deus. Creio que as pessoas podem testificar e cantar e louvar a Deus no trabalho onde quer que estejam. Verdadeiramente. E agora estamos dando falta de alguma coisa. Onde o encontraremos? Exatamente onde o deixamos. A palavra. Oremos. Querido Pai Celestial,
uma destas noites, vamos fechar a Bíblia pela última vez. O último canto será cantado, o último sermão pregado, a última fila de oração será chamada, o último pecador virá. E depois, ó querido Deus, não queremos Tua vontade permissiva, Pai. Permite que caminhemos em Tua vontade perfeita. Permite-nos somente não tomar uma palavra aqui e ali e fazê-la se amoldar a um dogma, a um credo, algo assim. Permite-nos tomar a palavra como ela é, crendo no Evangelho pleno, em tudo que Jesus nos ensinou a fazer. Não cremos que os Atos dos Apóstolos sejam apenas um andaime. Cremos que são a palavra de Deus, são os atos do Espírito Santo nos apóstolos. E cremos que o mesmo Espírito Santo, o Senhor, que veio sobre eles da maneira como agiram, ele fará a mesma coisa em nós quando ele vier sobre nós, se é o mesmo Espírito. Desse modo, rogo, querido Deus, que esta convenção, que estamos exatamente na véspera dela para começar amanhã à noite, rogo, Pai Celestial, que seja a maior convenção que essa cidade já teve por causa da Tua presença. Abençoa cada orador, ó Deus, que ela seja tão estremecedora que a ira de Deus seja trovejada através do púlpito, que pecadores estremeçam, tremam, que a presença de Jesus Cristo se torne tão real para as pessoas que possam simplesmente fechar os olhos e vê-lo caminhando entre elas. Concede, Senhor, agora hoje à noite, pouco antes que aconteça isso, pelo que estamos orando. Querido Deus, alguns dos Teus filhos estão enfermos, estão feridos. Vim para orar por eles. Honrarás Tu que te peço esta noite, Senhor, pela enfermidade deles. Confio em Ti que não haverá uma pessoa débil neste edifício quando os cultos terminarem. Teus servos por toda parte aqui sentados, ali gritando, levantando as mãos, e aqui atrás da plataforma dizendo amém à palavra. Pai, somos uma unidade de pessoas. Saímos do mundo daquelas frias e formais condições e nascemos do Espírito. Estamos vivos esta noite. E Tu disseste, porque Tu vives, nós estamos vivos também. E estamos confiando, Senhor, e crendo de todo o coração, de acordo com a palavra, que estamos representados em Ti. Agora, faz Tuas palavras reais esta noite para curar os enfermos enquanto oro por eles e esses outros oram. Concede, Senhor, que seja assim. E Te louvaremos por isso. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora, obrigado, Deus Pai. Sentimos que, do mesmo modo que uma vez na Bíblia estavam enfrentando uma crise e o Espírito do Senhor caiu sobre um homem e ele lhe disse onde derrotar o inimigo, para onde ir. Ouça isso. Simplesmente corrija-se. Veja o Espírito de vida em você. O corrige conforme a palavra. Veja se a palavra está vivendo em você. Ela mesma vive através da palavra. Agora, ontem à noite eu estive atrasado. Vocês são pessoas tão finas. Dá a impressão, à medida que começa a ficar mais velho, eu simplesmente gostaria que eu pudesse, eu estaria com vocês eternamente numa outra terra. Agora, assim, vamos orar pelos enfermos. E agora não vou tentar trazer pessoas demais de cada vez, como fiz ontem à noite. Agora, Billy Paul distribuiu um monte de cartões de oração. Suponho que é uma centena delas. Você deu 100 ou 200. Que letra eram C? Quem tem C, número 1, levante a mão, vejamos se está certo. Agora, cartão de oração. Olhem seu cartão de oração. Ele tem um número e uma letra nele. C, número 1, levante a mão lá em cima. Muito bem, desça aqui. Número 2, 3, 4, 5. Agora, e você? Alguém vem aqui, os apanha. Agora, queremos que cada um dos cartões de oração, mas nós queremos alinhados aqui neste lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vejo 3 deles. E seu cartão de oração, Senhor, 4. Agora, mais um 5. É essa pessoa vindo ali. 1, 2, 3, 4, 5. C, número 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora, somente venha quando for chamado seu número. Assim, ontem à noite eu os vi ali, as pessoas se aglomerando. Não queremos isso. Esta é uma igreja, sabe? Não uma arena. Assim, é preciso manter uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, coloquem-nos em fila à medida que vão. Agora, cartão de oração 6, 7, 8, 9, 10. E alguém ficará com a mão levantada quando estiverem alinhados ali. Vamos orar por
eles. Quantos crerão comigo agora que o Senhor Jesus fará uma grande obra? Vou fazer tudo o que puder. Agora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, se aproxime de modo que não fiquem todos aglomerados ao mesmo tempo, sabem, ao redor. É para isso que os números lhes são dados, para mantê-los em ordem, manter de tal modo que... Então, quando o seu número for chamado, você venha, então. Muito bem. E agora, quero que todos sejam bem reverentes agora. E estaremos orando agora por aproximadamente até que terminemos de orar por todas as pessoas. E não sabemos o que o Senhor poderia fazer, não sabemos o que Ele fará, mas estamos esperando que Ele faça grandes coisas. Agora, creio, 15, tenho eu, esse tanto ali já, Billy Paul, onde está você? Muito bem. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vejam, eles já estão se aglomerando. Assim, agora vou pedir que, possivelmente, talvez, algum irmão, à medida que chegarem ao final da fila, que eles chamem os próximos números, vejam vocês, de modo que não tenhamos de ficar em pé, ficar ali demais em pé, quando estivermos orando pelas pessoas enfermas. Muito bem. Agora, nós Quero lhes falar enquanto estão organizando essas pessoas de modo que não fiquem aglomeradas. Agora, ninguém vem até que seu número seja chamado. Chamamos até 15, creio que foi, ou 20, algo por volta disso, eu direi até 20, então esperemos. Isso será bastante ali agora, o que quer. Agora, quantos cartões de oração estão ali? Levantem as mãos. E quantos não têm cartões de oração? Levantem as mãos. Agora, lembre-se, você não tem de ter cartão de oração. Faz 2 noites que estamos aqui. A cada noite o Espírito Santo tem saído até a audiência e curado as pessoas, independente dos cartões de oração. Não é mesmo? O cartão de oração somente faz uma coisa para você, o ajuda a entrar na fila. Isso mesmo, mas tenha fé. E observe o Espírito Santo deixar a plataforma aqui mesmo e sair diretamente pelo meio da audiência. E quantos sabem que isso é verdade? Agora, eu creio firmemente que se houvesse alguma outra igreja, além da igreja pentecostal, com a qual pudesse ir e crer, eu estaria com eles se eu pensasse que havia alguma coisa melhor. E quando você me ouve dizer alguma coisa acerca das organizações, não sou contra as pessoas, é porque, e se você visse um homem que amasse em um bote flutuando em direção às cataratas, soubesse que aquele bote iria afundar, e você dissesse, bem, eu amo, mas ele tem sua própria maneira, não poderia fazer isso não está em mim. Eu gritaria, sairia correndo, agarraria, sacudiria, daria um puxão, qualquer coisa para tirá-lo dali. E sei que isso não passará pelas cataratas flutuando. Tem de retornar a Cristo com toda certeza, tem de retornar a Deus. Agora, todos aqui já estiveram nas minhas reuniões antes, tá certo? Levante as mãos se vocês já estiveram nas reuniões, muito bem, né? Há algum recém-chegado que nunca esteve numa reunião minha? Levante a mão. Bem, o que você... Eu nunca... Esta é a primeira vez que você esteve numa reunião minha? Levante a mão novamente. Bem, eu lhes digo, talvez seja melhor eu mudar esta coisa. Bem, seria melhor. Para vocês que acabaram de entrar, isto vai requerer-me só um pouquinho, alguns minutos mais. Deixem-me explicar porque irão embora com a impressão errada. Vejam. Eu creio em cada ato de Deus, mas sem dúvida creio que a Bíblia nos promete nos últimos dias que há de vir novamente, a igreja tem de se pôr na mesma ordem em que estava, em que Jesus a deixou quando partiu. Veja, é a noiva, tem de retornar a esse lugar. Agora, passamos pelas grandes obras de Deus, por justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, restauração dos dons, mas seguindo a linha de Abraão. Agora, eu não tenho instrução, e desse modo tenho de usar alguma coisa como João Batista. Ele não tinha instrução também. Foi para o deserto com cerca de 9 anos, nunca recebeu instrução. Seus sermões eram mais baseados na natureza, raça de víboras. Veja, essa era a pior coisa que ele tinha visto, e tão dissimulados, e ele chamou aqueles sacerdotes de cobras. Ele disse, raça de cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Não comeceis a dizer, temos isto, pertencemos a isto. Até destas pedras pode Deus, isso é o que ele tinha visto na ribanceira do rio, suscitar filhos de Abraão. E também o machado, isso é o que ele usava no deserto, está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bom fruto é cortada. E esse é o tipo que ele queimava, de que fazia lenha.
essas boas árvores, ele simplesmente fazia seus sermões assim. Assim, nisso, quero dizê-lo desta maneira, estamos no tempo do fim, o tempo da colheita. Agora, na jornada de Abraão, ele se encontrou com Deus o tempo todo, em diferentes formas, o qual podíamos tomar, mostrá-lo. Somente nós somos semente de Abraão se estamos em Cristo. Isaac era realmente seu filho menor, ele era seu filho sexualmente, mas espiritualmente Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real, sua fé. Agora, descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos baixaram. Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, que, como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes. Filho do Homem, o qual é profeta. Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja, então, Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? E observe o que este homem fez quando desceu para visitar Abraão. A primeira coisa, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não o chamou de Abrão, ele o chamou Abraão. E quando ele o fez, verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher, S-A-R-A? Não, S-A-R-A-I. Ora, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, agora ela tinha 90 e Abraão tinha 100. E ele disse, agora vou visitá-lo de acordo com a promessa por este tempo da vida. E Sara no interior ouvindo através da parede da tenda e riu-se consigo. E o anjo, o homem sentado ali, discerniu seu espírito na parte de trás dele e disse, por que se riu Sara, dizendo acerca destas coisas? Bem, eles fizeram Sara sair e ela negou, disse, mas tu de fato o fizeste, ele disse. Ela estava assustada. Agora, Jesus disse, pouco antes da vinda do Filho de Deus, ou a segunda vinda, que esta era na qual ele veio como Filho do Homem, profeta, porque cumpre a Escritura. Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta como eu. Todos sabemos que esse foi Jesus, não sabemos? Assim, ele teve de vir de acordo com a Escritura, um profeta. Nunca chamou a si próprio de Filho de Deus, chamou-se de Filho do Homem. Mas agora no decorrer das eras da igreja, ele tem sido Filho de Deus. No milênio, ele será o filho de Davi sentado no trono de Davi, mas neste meio tempo verificamos pelas escrituras que ele está para se revelar novamente como filho do homem, um profeta, porque a palavra do Senhor vem a profetas, somente, nunca a teólogos, é a profetas, e o Senhor disse que ele não fazia nada em sua palavra imutável, como acabamos de falar, sem primeiro mostrar aos seus profetas, e o tempo do fim, esses 7 selos que esta Bíblia tem selados, os mistérios sétuplos e tudo de Cristo tem de ser revelados primeiro, e isto somente pode ser trazido a um profeta. Temos esperado isso faz anos e cremos que seu Espírito está entre nós agora. Assim, descobrimos. Agora observe quando Jesus veio. Observe o que ele fez para provar que ele era esse Messias, esse ungido. Um dia, depois que ele recebeu, o Pai tinha descido e habitado nele na forma de uma pomba descendo do céu, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a habitar. Essa é a razão por que ele disse, eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. João deu testemunho vendo esse Espírito de Deus como uma pomba descendo. Uma voz veio dela dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo habitar. Veja, e ele habitou nele. Agora observe quando seu ministério começou, pois que ele teve de representar o papel do Filho do Homem. Agora observe o que ele fez. Aproximou-se um homem chamado Simão Pedro. Seu nome era Simão, então, mais tarde chamado Pedro. André tinha estado presente na reunião de João, então, quando Jesus veio e João o tinha apresentado
sentado, ele ouviu. E André pediu ao seu irmão Simão para vir à reunião com ele. E foi-lhe dito por seu pai, como disse, que chegaria um tempo antes que o verdadeiro Messias viesse, que se levantariam muitos falsos Messias. É sempre assim. Ele disse, mas filhos, lembrem-se, o verdadeiro Messias, vocês o conhecerão, porque ele estará de acordo com a Escritura. Ele será um profeta. Agora, não temos tido um profeta por centenas, centenas e centenas de anos, desde Malaquias. Mas haverá muitas pessoas que farão reivindicações, o qual sabemos. E houve um Jesus que se levantou e conduziu um grupo fora e assim por diante, mas este verdadeiro Messias será um profeta. E todos os hebreus são ensinados a crer no que os profetas dizem ser a verdade. Aí mesmo esse pescador sem instrução, o qual nos é dito que não tinha suficiente instrução para escrever seu nome. A Bíblia diz que ele era tanto ignorante como homem sem letras, reconheceu que esse era o Filho de Deus. Reconheceu que esse era o Messias, porque ali estava um profeta, ali estava aquele que ele disse quem era seu pai, ele disse qual era o nome de seu pai. Então, ele soube que tinha de ser um profeta, porque o homem não o conhecia. E a ele foram dadas as chaves para o reino, e encontramos que havia alguns ali de pé, ouvindo a isso, e um chamado Felipe, o qual estava tendo estudos bíblicos com um amigo chamado Natanael, esperando pelo Messias. Deste modo, ele correu ao redor da montanha cerca de um dia de viagem e retornou. E ele encontrou este Natanael ali sob uma figueira, orando. E ele disse, vem, vê quem encontramos. Jesus de Nazaré, o filho de José. Deste modo, Natanael, ou Felipe, Natanael, melhor dizendo, sendo um bom homem, disse, agora poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, bem, simplesmente vem e vê. Agora, esse é um bom conselho. Venha, veja por si mesmo, não fique em casa e critique, verifique, examinar as Escrituras, vós cuidaste de ter nelas a vida eterna. Jesus disse, são elas que de mim testificam. Assim, o caminho de volta, sem dúvida, eles tiveram uma pequena conversa. Ele lhe contou, disse, você conhece aquele pescador que não conseguia assinar aquele bilhete daquele peixe que você comprou aquele dia? Ele lhe contou. Você sabia que seu pai estava lá na igreja, seu nome era Jonas, lembra? Ele contou quem ele era. Terei de ver isso. Assim, quando chegou lá, talvez estivesse na fila de oração onde Jesus estava, não sei, tinha caminhado até a presença de Jesus. Jesus olhou para ele, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, em primeiro lugar, você diz como ele soube que era israelita, porque ele estava vestido. Não, todos os orientais usam aqueles turbantes, se vestem igual. Ele disse um israelita, e ele disse não há dolo, ele poderia ter sido trapaceiro, então ele teria sido desmascarado. Ele disse no qual não há dolo, e assim, isso de certo modo tirou formalidade de Natanael, de forma que ele disse, Rabi, quando me conheceste? Ora, eu não entendo isso, quando me conheceste? Não o conheço, e acabei de ser trazido aqui por Felipe, quando me conheceste? Ele disse antes que tu estivesses debaixo da figueira, enquanto estavas ali orando, eu te vi. Ele disse, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, porque te disse isso, creste? Então coisas maiores do que estas verás. Agora, ali estavam aqueles de pé. Agora, deixe-me dizer-lhes uma pequena advertência. Ali estavam aqueles de pé, Rabi, sacerdotes, e disseram, este homem faz isso por Beelzebul. E Jesus se voltou e disse, eu vos perdoarei por isso, porque a expiação ainda não tinha sido feita, mas algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa. Ele disse, e falaram uma palavra contra isso, nunca vos será perdoado nesse século nem no futuro. Mas adiante, para uma mulher junto ao poço, os samaritanos. Agora havia 3 raças de pessoas na terra. Podemos ser negros, morenos, amarelos, o que quer que sejamos, mas viemos de um sangue. E há 3 raças, aos quais vem do povo de Cão sem Jafé. Esses são judeus, gentios e samaritanos, metade judeus e gentios. Agora gentios, anglo-saxões, nós éramos pagãos, adorando ídolos. Nós não estávamos esperando por nenhum Messias. Desse modo, quando Jesus se manifestou como filho do homem, agora ouçam com atenção e encerrarei. Quando Jesus veio, ele estava obrigado a representar o que o profeta disse que ele seria assim perante Israel. Ele se representou perante Pedro e Natanael e aqueles aqui como o filho do homem. Agora era-lhe necessário passar por Samaria. E ele chegou em Samaria, encontrou uma mulher sentada junto ao poço. Conhecemos a história. E quando eles conversaram, ela veio para tirar água. Ele disse, dá-me de beber. E ela disse, agora há segregação aqui, não podemos ter isso. Eu sou uma mulher de Samaria, tu judeu. Ele disse, mas se tu conheceras quem
com quem estás conversando? Tu me pedirias de beber? Ela disse, bem, o poço é fundo, com que atirarás? E a conversa continuou até que ele contatou o seu espírito. E quando contatou o seu espírito, ele descobriu qual era o seu problema. Quantos sabem disso? Agora, quantos de vocês recém-chegados sabem que é verdade? Isso mesmo, verdade. E o que ele disse? Vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. E ele disse, disseste bem, porque tiveste 5 maridos e aquele com quem vives agora não é teu marido. Ela se voltou. Agora, ela não era como aqueles sacerdotes que diziam ele tem demônio, adivinho, algo assim. Ela se voltou, disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, não temos tido um por 400 anos, a igreja não está habituada a coisas assim, mas vemos e vejo que és profeta. Agora, sei que estamos esperando pelo Messias, e quando o Messias vier, essa é a coisa que ele fará. Agora, a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se esse foi o sinal ungido do Messias lá atrás, para os samaritanos e para os judeus, agora, nunca foi feito perante gentios. Em nenhum lugar na Bíblia, Jesus fez perante gentios. Tiveram 4.000 anos de espera por um Messias. Temos tido 2.000 anos com o treinamento deles também para esperar por um Messias. Agora, se essa foi sua identificação pouco antes do dia deles terminar, tem de ser nossa identificação, porque ele prometeu que o Filho do Homem se revelaria novamente no dia em que o mundo se tornasse como Sodoma novamente, e qualquer um sabe que estamos aí, está vendo? Agora, eu creio que Jesus Cristo cumpre cada palavra, toda a Escritura é inspirada. Eu não creio que tenhamos nenhum direito e seremos condenados por isso se acrescentarmos uma palavra ou tirarmos a palavra disto. Apocalipse 22 diz isso. Eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Certamente honro os luteranos por sua posição em seu dia, metodistas pela santificação em seu dia, pentecostais por sua posição em seu dia, mas estamos vivendo em outro dia. Estamos vivendo onde tem havido talo, inflorescência, casca, quase como o trigo, mas o trigo está dentro da casca. A casca só serviu de suporte para o trigo, evitou que o sol quente o queimasse. E agora a denominação está se retirando dele, de modo que ele possa ficar na presença do Filho para amadurecer. Assim estamos, não haverá mais organizações que se levantem. Este é o fim disso. Temos tido sempre cerca de 3 anos quando uma mensagem começa e organizam. Isso tem continuado por cerca de 20 anos e nenhuma organização. Não pode, estamos no tempo do trigo, um tempo da colheita. Posso ouvir a grande combinada chegando. Vamos para o lar um dia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, eu não sou ele, mas sou seu servo. Eu não creio que você imponha as mãos sobre as pessoas e lhes dê dons. Dons e vocações são sem arrependimento. São predestinados por Deus para satisfazer a necessidade da era e do tempo dessa era. Qualquer estudante da Bíblia sabe que é verdade. Moisés nasceu exatamente em tempo, Jeremias, todos os demais, João Batista em tempo, Jesus esteve em tempo, nós estamos em tempo, isso é o que tem de acontecer. Agora, eu afirmo que ele está vivo hoje, e seu espírito, após as eras da igreja, estamos na era da igreja de Laodiceia, o último chamado e a pior de todas elas, porque foi posto para fora da igreja ele. Lembre-se, Filho do Homem, e ele foi posto para fora. Não uma organização fora da organização, mas uma pessoa fora de uma organização. Nenhuma das outras eras da igreja teve isso, somente a de Laodiceia. Se você é espiritual, entenderá. Nosso Pai Celestial, agora testifiquei fielmente de ti. Agora sei se é verdade, que sei que é, Senhor, creio que é verdade. Tu testifiques que eu disse a verdade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedir algo só por um momento. Eu não ia fazer discernimento na fila, porque pensava que todos tinham estado em meu ministério, mas para estas pessoas que estão aqui, que alguns de vocês aí orem, que alguém na fila ou alguma coisa. E agora, se Jesus Cristo tomar este ser humano, isso não funcionará sem vocês. Vocês são os que fazem isso. Agora ouçam, uma mulher tocou sua veste um dia, ele se voltou e disse, quem é que me tocou? Todos disseram, ora, tu... O Pedro disse, ora, a multidão inteira te tocando. Ele disse, mas bem conheci que fiquei fraco. Virtude saiu de mim, virtude é força. Ele disse, bem sei que fiquei
Fiquei fraco. E assim ele olhou por ali procurando a mulher até que a encontrou. Ele contou acerca do seu fluxo de sangue. Ele disse, a tua fé te salvou. Muito bem. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Novo Testamento, o livro de Hebreus diz que agora mesmo ele é o sumo sacerdote fazendo intercessões por você, que pode compadecer-se da sua fraqueza. Agora aqui, um dos pacientes aqui, venha. Agora, para a audiência, não faço isto como exibição, amigos. Agora, parem de pensar isso, lembrem-se, eu capto seus pensamentos. Quantos sabem que isso é verdade e enxergam? Aqui está uma mulher que eu nunca vi. Eu não sei nada acerca dessa mulher, provavelmente nascemos milhas à parte e anos à parte, e eis que nos encontramos aqui esta noite. Somos desconhecidos um do outro. Não a conheço, não tenho ideia. Aqui está São João 4 novamente. Um homem se encontra com uma mulher. Agora, não sou Jesus e ela não é aquela mulher, mas aqui é exatamente semelhante. Ele disse, também fareis as obras que eu faço. Agora, eu não sei, isto requer a fé dessa mulher para fazê-lo, não sei nada a respeito dela, mas agora, se eu disse aquilo que é verdade, então Deus está obrigado a dizer que está certo. Agora, não conhecendo a irmã, mas se o Deus dos céus, eu disse a verdade, vocês creem que o que eu disse é a verdade? A irmã aceita que é verdade. A irmã crê nisso. Eu não me poria aqui de pé perante essa Bíblia Sagrada e tentaria desencaminhar alguém. Um homem da minha idade, sei que tenho de me encontrar com Deus, mas ali no tribunal do juízo teremos de nos encontrar ali algum dia, sabemos disso. Agora, se Deus puder revelar para mim algo em sua vida que a irmã sabe que eu não sei nada a respeito, porque eu não a conheço. Se qualquer coisa teria de ser algo em sua vida, eu não saberia nada acerca, teria de vir de um poder sobrenatural. E então seria de sua responsabilidade que a irmã pense ser o poder. E agora, para os recém-chegados, agora, ergo a mão, por favor. Não andem por aí justo agora, cada um de vocês é um espírito. Quando me volto, sente-se um puxão de todo lugar. Vejam, vocês são seres humanos, têm espíritos. E você é um espírito. Se não é, está morto. Assim, somente respeite só por um momento. E vocês homens aqui, orem. Eu não estava esperando isso. Eu vim somente para orar pelos enfermos, mas é por causa dos recém-chegados. Agora, a irmã crê nisso? Se o Senhor puder me dizer qual é o seu problema, ou para que a irmã está aqui, algo que a irmã fez, ou devia ter feito, ou alguma coisa, então a irmã crerá? Muito bem. Estou tentando contatar seu espírito. Isso é o que estou tentando fazer, como ele fez com a mulher junto ao poço. Conversou com ela um pouquinho. Ele estava pedindo de beber, é o que estou tentando fazer, captar sua mente, não lendo a mente, mas tentando, como ele fez, perceber os seus pensamentos. A irmã está aqui por causa de um problema do estômago. A irmã tem problema de estômago. Isso mesmo, levante a mão se é verdade. A irmã crê agora? Não somente isso, mas a irmã está ansiando por alguma outra coisa. A irmã quer o batismo do Espírito Santo. Acene a mão se for verdade. Está vendo? Eu vi essa luz baixar sobre ela, então mover-se para trás. Vai, receba o Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê agora, recém-chegado? Agora, você diz... Agora aqui, veja, quando essa unção uma vez começa a se mover, então aqui vai ela. Então logo a mulher se pôs de pé, ela está agora, ela reconhece que há algo em volta dela. Quantos já viram a foto da coluna de fogo, essa luz ali em Washington, D.C.? Como uma outra dimensão, eu estou olhando direto para ela. Aí está ela pairando aqui, mesmo perto da mulher, olhando diretamente para ela. Agora, eu sou um total desconhecido para esta mulher, não a conheço, duvido muito que ela me conheça, somente por estar presente na reunião, tudo. Mas, se Deus puder dizer-me alguma coisa a seu respeito, como há alguns momentos, a irmã creria que eu sou seu profeta, seu servo, a irmã creria nisso de todo o coração, bem, que ele conceda isso. A irmã está para ter uma operação, e essa operação é a respeito de sua mão. Não há lugares sobre elas, mas é um problema nervoso em sua mão. Foi causado por acidente, a irmã está para ser operada.
Creia e não terá de ser operada, somente crer de todo o coração, não é? A irmã crê que sim. Somente, simplesmente não duvidem, somente creiam. Agora, aqui deixem mais esta mulher, porque esta mulher está em uma condição crítica. Vocês veem essa sombra negra? Quantos viram a foto tirada da sombra negra da morte? Está pendendo sobre a mulher agora mesmo. Se Deus não ajudá-la, ela não pode viver. Ela tem um tumor, e o tumor está no cérebro. Querido Deus, se Tu estás presente tão perto agora, que conheces todas estas coisas, rogo, querido Deus, que cures nossa irmã. Deixa-a viver, Pai, para a Tua glória. Peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Como vai? É uma pessoa muitíssimo amável. Se a mamãe estivesse viva, ela teria aproximadamente a idade da irmã, suponho. Ela está na glória esta noite. Sempre orava por mim quando ia a uma reunião. 85 anos de idade. Bendito seja o seu coração. Agora, sou um total desconhecido para a irmã, suponho. Temos anos de diferença em idade. Eu não a conheço, nunca vi. Somente duas pessoas que se encontraram aqui na Terra. Mas a irmã é cristã, é crente. A razão porque sei disso é o sentimento do seu espírito. A irmã me recebeu com agrado. Veja, e eu de fato creio que é o Espírito Santo porque pratica as obras e ações do Espírito Santo. E eu sei que é Ele, eu sei que essa coisa de que falamos é verdade. Agora, sei que é a verdade. Agora, eu não sei o que está errado. Mas se o Senhor Jesus me revelasse o que está errado com a irmã saberia se está certo ou não, ou dizer-me algo que a irmã fez ou não devia ter feito. A irmã creria que é o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Deus que pôde dizer a Felipe onde ele estava, dizer a Simão qual era o seu nome. A irmã crê que ele é o mesmo. Seu problema é um problema do intestino. Exatamente isso, não é? A irmã crê em mim agora, que sou o seu profeta. Seu nome é a senhora Bear, como aspirina, Bear. Isso mesmo. A senhora está curada, siga em frente. Jesus Cristo a cura. Deus a abençoe. Vocês creem de tudo? Agora, se somente tiverem fé, não duvidem. Agora, a irmã realmente não está aqui para si, está aqui por outra pessoa. É um homem, e ele não está aqui, um irmão. Esse irmão está em um hospício. Tome esse lenço que tem na mão enquanto o Espírito está sobre a irmã, envie-o a ele. Coloque-o sobre ele, não duvide, ele sairá do hospício e ficará bom. A irmã crê nisto? Deus a abençoe. Vocês dizem, o irmão disse que aquele anjo no último dia lá, ele estava de costas. Bem, olhe, eu não olharei para esta mulher, viro as costas. Agora, senhora, aquela com paciente, a senhora pode me ouvir, diga assim: se o Senhor Jesus me revelar qual é o seu problema quando estou olhando deste lado, saberá que é verdade ou não, certo? A irmã crê então que isto é para cumprir o que Jesus disse que seria feito nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma. A irmã crerá nisto? A irmã tem uma enfermidade de senhoras, um problema feminino. Crê de todo o coração agora, isso a deixará, a irmã poderá ir para casa e ficar boa. Deus abençoe. Se tu podes crer, a irmã crê que Deus curará esse problema de coração. Bem, somente siga dizendo obrigado, Senhor. Creia. Levante-se de manhã, a irmã mal consegue se mover. Artrite é uma coisa ruim, mas Jesus Cristo é o curador de artrite. A irmã crê nisso? A irmã desce da guia da calçada de lado ao descer. Vejo fazendo isso. A irmã não terá de fazer mais isso, se crê. A irmã crê que fui enviado para esse propósito. Então, no nome de Jesus Cristo, que isto a deixe. Amém. O irmão tem problema de estômago. O irmão crê que Deus o deixará ir para casa comer o seu jantar, sentir-se bem. Siga em seu caminho, coma seu jantar. Creia e irá se sentir ótimo.
O irmão tem uma fraqueza que lhe sobrevém. Porque seu coração está mal, o irmão não tem mais isso agora. Vá, creia nisso. E se eu não lhe disser nenhuma palavra, é apenas impor as mãos sobre a irmã crerá em mim também, que ficaria boa? Vem aqui. Querido Pai Celestial, rogo que tu cures a mulher e a faças ficar boa através do nome de Jesus Cristo. Amém. Quantas pessoas aqui creem? Quantos de vocês recém-chegados? Todos vocês, somente pensem. Eu mal consigo ver as pessoas vindo agora. Somente lembrem-se, uma visão fez com que o Senhor Jesus ficasse fraco. Quantos sabem? Uma mulher o tocou. Daniel teve uma visão e ficou com a mente perturbada, sua cabeça, por vários dias. Quantos sabem disso? Estão vendo? Muito bem. Agora, quantos de vocês creem nisso? Que este é o Espírito Santo? Creem nisso? Não eu agora, o Espírito Santo. Agora aqui estão homens sentados aqui que creem nisso também. Agora, alguns de vocês que têm cartão de oração, quero que todos que vão estar nesta fila de oração fiquem de pé por um momento. Veja, quero lhe fazer uma solene pergunta. Você confessou todos os seus pecados que estão aí, você crê, confessou, e você crê que vai ser curado, confessou todos os seus pecados e corrigiu todos os erros, levante as mãos se o fez perante Deus, você crê nisso. E agora com as mãos erguidas também, creem que você requer o Espírito Santo, e este é o Espírito Santo que está justamente vindicando-se entre vocês. Creem nisso de todo o coração? Creem? Então cada um de vocês pode ser curado. Agora vocês têm fé e confiança nesses ministros sentados aqui, creem nesses homens também. Que tal deixar-nos orar por vocês cada um e então deixá-los passarem por as mãos sobre vocês? Isso me deixa tão fraco. Continua assim, excede minhas forças. Eu vou para a África do Sul depois disso, porque, que coisa, sabem como é lá e não se pode nem falar ao povo. Estamos no mínimo esperando 300 mil numa única reunião. Assim, somente creiam. Vocês estão aqui nos Estados Unidos, tem visto isso frequentemente. Querido Deus, estas pessoas estão necessitadas. Não sei nada mais que tu pudesses fazer, Pai, para provar-lhes a tua palavra, porque tu és o Deus imutável. Creio que temos visto tantas coisas grandes nos alimentando da tua mesa com tão finas iguarias, maravilhoso alimento eterno da vida, até que ficamos demasiado acostumados com isto. Isto se torna comum. Nós não nos aproximamos disto corretamente. Senhor, quando vemos, até penso em mim aqui de pé, devia estar de joelhos, sabendo que bem aqui esse Espírito que o ressuscitou dos mortos encontra-se bem aqui. O Espírito que estava nele quando ele estava vivendo aqui na terra está bem aqui agora. E nós, pobres, indignos pecadores, através de sua graça e misericórdia, ele comprou nossa vida. E aqui estamos hoje continuando sua obra. Como ele disse que continuaríamos sua obra, também fareis as obras que eu faço. Prometendo essas coisas e provando-as aqui neste mundo. Senhor, sou tão grato a Ti porque pude ser contado como parte do Teu povo neste último dia. Querido Deus, essas pessoas estão de pé, estão enfermas, Pai, não tenho maneira de curá-las, nem tens tu agora, tu já as curaste, tu foste ferido pelas nossas transgressões, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Assim, Pai, rogo que cada uma delas passando por aqui, quando formos orar por eles, que venham como se estivessem caminhando sob a cruz. Porque elas sabem, sem sombra de dúvida, que o vindicado Espírito Santo está aqui na plataforma. O Cristo de Deus está bem aqui na reunião. Perdoa todo pecado, tira toda incredulidade e que cada uma delas seja curada ao passar pela fila. No nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Irmão diz, irmão Branham, se pudermos fazer com que todos se sentem e tomar uma sessão de cada vez, dessa maneira não ficarão aglomerados. Sim, muito bem. Agora, quero pedir uma coisa. Meus irmãos, ficarão aqui de pé comigo? Já que está uma coisa acerca disto. Muitos evangelistas vão a uma cidade e fazem todas as orações pelos enfermos, e quando a congregação, quando termina, o povo está somente na dependência do evangelista. Não é assim, gente, estes homens. Duvido que alguém nessa era, sei disto, há muita personificação, mas não vou dizer o que ia. Mas pode ser que esses homens não façam isso é verdade, duvido muito disso. Mas eles são
tão ordenados por Deus para impor as mãos sobre os enfermos como eu ou qualquer outro. Deus está tão disposto a responder as orações deles quanto estaria a responder qualquer oração que haja. Jesus comissionou estes sinais. Não disse que seguirão a William Branham, Oral Roberts e assim por diante. Seguirão aos que crerem. Estes homens são cheios do Espírito de Deus. São pessoas batizadas com o Espírito Santo. Esse Espírito que esteve aqui fazendo essa obra há apenas alguns momentos, ele ainda está aqui, ele está em cada um destes homens. Veja, eles estão todos cheios dele. Assim vou lhes pedir para fazer uma fila dupla, de lado a lado aqui, do lado da fileira, fazendo o favor, de modo que possam impor as mãos sobre os enfermos também enquanto passam. Eles querem que aqueles que têm cartões de oração se ponham de pé, somente cartões de oração, se ponham de pé no corredor, e o resto de vocês ore só por alguns minutos agora. Ponham-se de pé em cada sessão, apenas ponham-se bem à sua esquerda de sua sessão. Fique de pé fora a sua sessão, e então eles logo chamarão. Quando vocês virem esta fila aqui terminando, quando a fila entra logo atrás dela, quando esta fila terminar, que esta entre logo atrás. E quando você passar por aqui, lembre-se, somente estará dando um passeio, a não ser que esteja crendo. Quantos de vocês sabem, sente no coração que você orou o suficiente e vai ser curado logo que passe por esta fila? Levante a mão e diga, eu aceito isto, Cristo, agora mesmo, porque tu comissionaste estas coisas. Agora eu oro por cada um de vocês. Nós vamos orar. Vou pedir a irmã Rose, quem quer que esteja ali no órgão, irmã Rose, irmã, por favor, toque. O grande médico agora está perto para nós. E que as pessoas, todas as outras pessoas, estejam em oração. E enquanto passo por esta fila de oração, creio que cada um vai ser curado. Deus abençoe. O restante de vocês agora mantenha a cabeça inclinada, esteja orando pelos outros, seja assim, realmente sincero. Foi assim que aquele pequeno pregador batista recebeu o Espírito Santo outra noite. Ele estava pensando acerca disso somente sentado ali. Sincero, ele caiu sobre o grupo inteiro deles. Você tem de ser sincero, ele provou que está aqui conosco. Agora, quando alguém lhe disser que isso é um monte de emoção, você sabe que não é. Vocês recém-chegados, ele se dedicou a si, é ele, e ninguém mais poderia fazer isso. Isto não tem sido feito desde os dias dos apóstolos. Só agora retornou à igreja, como foi prometido. O Senhor os abençoe agora. Agora vocês, enquanto passam por essa fila, venham orando. Todos agora. O grande médico está perto agora, o simpatizante de Jesus. Agora, quando vierem, de cabeça inclinada, em reverência, passem e esses homens e porão as mãos sobre vocês. Vocês serão curados. Mas, nota de Serafim. Porém, somente uma coisa simples como obedecer ao que Deus disse para fazer. Tenho visto acontecer tantas vezes. Vejam, a Escritura nem nos manda orar pelas pessoas, somente dizem, porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Recentemente, não digo recentemente, o caso estava em minha mente agora, foi há cerca de 3 ou 4 anos ou mais, estávamos aqui mesmo na Califórnia. 2 mulheres passaram, uma delas tinha um tumor no rosto e a outra tinha um problema de estômago. Elas creram exatamente dessa maneira, impus as mãos sobre elas e disse, agora eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Foi aproximadamente 1 mês depois. Essa dama estava tentando comer com aquele problema de estômago, não conseguia. Uma manhã, uma sensação realmente refrescante passou por ela, disse, foi comer. Ela correu para contar para a vizinha estava vasculhando lençóis e tentando encontrar o tumor que tinha saído do seu rosto aquela noite. Vejam, creiam, amigos, se ele faz isso por um, fará por todos. É somente uma coisa simples, como impor as mãos. Isso é o que ele disse para fazer. Nós sabemos como funciona, eu não sei como. É somente sua promessa. Ele disse que funcionaria. E tem encontrado dezenas e milhares em torno do mundo, simplesmente ficam bons. Deus prometeu fazer, e é a sua promessa. Veja, simplesmente cremos. Agora estamos todos vindo até aqui. E você que não pôde se levantar, chegar mais perto, iremos orar por você. Quero que cada um de vocês, homens, imediatamente venha para frente, impondo as mãos imediatamente. E eu quero ficar e orar, então impor as mãos sobre você também. Muito bem, cheguem aqui. Todos cheguem mais perto, de modo que todos possam alcançar agora. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos orando por essas pessoas. Algumas delas estão aflitas, aleijadas. Ali essas mãos, esses ministros, Senhor, estão indo para lá e para cá, de um lado para o outro. E rogo que tu cures cada um deles, Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre essas pessoas, cada uma delas, Pai, e que o grande poder de Deus faça sombra sobre elas agora mesmo, e possam elas ir para casa e ficar boas, sabendo que Jesus disse, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão.
Tu prometeste isto, querido Deus, nós estamos crendo nisso porque tu disseste assim e sabemos que é assim, de modo que essas pessoas ficarão boas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos vocês, amém. Deus abençoe. Meu coração aceita a cura para cada um de vocês. Creio nisso. Vocês crerão comigo, cada um de vocês. É só isso. Eu lhes disse a verdade, tanto quanto sabe. Eu os amo e Deus os abençoe. Creio de todo o coração que vocês vão ficar bons. E que minhas bênçãos sejam com cada um de vocês agora. Que Deus vele por vocês e os proteja. Vocês estão em minhas orações. Vocês orarão por mim enquanto eu estou na África. Sim, eu os amo. Eu os verei amanhã à noite.